Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, santo, eu nunca fui, sabe? Pessoa comportada, muito sincera. Não, nunca fui. Digo isso porque, apesar de casado, já afrontei algumas com a minha mulher. Cheguei a ter um caso com uma colega de trabalho, isso há 8 meses. Só que apesar disso, e mesmo sabendo que ninguém acredita, sempre gostei da minha mulher. Não sei nem explicar porque dessa necessidade de procurar outras na rua. A Tânia nunca desconfiou de nada. Até porque sempre fui muito cuidadoso. Sempre evitei deixar pistas. Para minha sorte, ela sempre confiou em mim. Nesse caso, por exemplo, que eu tive com essa colega, a Marisa gostava de mim. Ela mesma dizia isso. Só que eu não era apaixonado por ela. Tava com ela por... Quer que eu fale bem a verdade? Sexo. Na cama a gente se entendia bem. Naturalmente que ela sabia que eu era casado, que tinha filhos, e nunca cobrou nada. Nunca pediu, por exemplo, que eu me separasse para assumi-la. E ainda bem, viu? Porque seria certamente o fim do nosso caso. Jamais deixaria minha esposa para ficar com ela. Mas, de qualquer maneira, um sábado lembro que eu e a Marisa saímos do trabalho, fomos tomar um chopp, comer alguma coisa, trocamos beijos, claro, nos abraçamos, apesar de estarmos ali no centro, num lugar público, onde algum conhecido podia passar e nos ver juntos. Ficamos ali mais ou menos umas 2 horas ali, só curtindo. Depois ela foi para casa e eu tomei meu rumo. Jamais poderia imaginar que fosse enfrentar aquela situação quando cheguei na minha casa. Assim que desci do carro, reparei que tinha um monte de roupas minhas jogadas no chão perto da janela. Quer dizer, não era só roupa, também tinha coisas pessoais, objetos. Tive um sobressalto. Meu primeiro pensamento foi naturalmente que a Tânia tivesse descoberto alguma coisa. A Tânia sempre foi uma mulher calma. Mas se descobrisse que eu tinha outra na rua, com certeza perderia não só a calma, como a cabeça também. E só de pensamento eu tremi. Ela deve ter ouvido o barulho do carro e não demorou para aparecer na porta. Pela cara dela, dava para imaginar que a situação não era boa para mim. Nem entre por essa porta, Arthur. Junte as tuas coisas e volte lá pro lugar de onde você veio. Mas, como assim, Tânia? O que houve? Você ainda pergunta? Você é muito descarado, viu? Tô sabendo de tudo. Tá? Você não vale nada. Mas, como assim? Foram fazer fuxico de mim? Fuxico? Ninguém fez fuxico de você, não. Só me abriram os olhos. Ela pegou o celular e me mostrou uma foto. Era uma foto minha e da Marisa. Tinha sido tirada naquele dia mesmo. Da gente tomando um chopp naquela lanchonete lá no centro. E não era só uma foto, havia outras. Numa delas, a gente aparecia até se beijando. Engoli em seco. Depois perguntei: quem foi que fez essa montagem? Mas que montagem, Arthur? Você pensa que eu sou alguma tonta? Já faz dias que vieram me falar que... Olha, quer saber? Nem sei por que eu tô te dando tanta conversa, viu? Suma daqui. Olha, na primeira vez eu cheguei a brigar com a pessoa que veio falar. Só que agora eu tenho certeza, sabe? Até porque ela trouxe a prova. Quem é essa pessoa que fez isso? Me conta. Será que nem isso eu posso saber? Estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz e você não quer nem... Ela só disse que não me interessava e que eu sumisse da sua frente.
Tentei de todas as formas conversar com ela, até chegar num ponto que, como não dava mais para negar, confessei que realmente tinha pisado na bola. Até perdão eu pedi, mas ela não quis saber de conversa. Estava revoltada. Aliás, por conta do volume da voz, já tinha até vizinho na janela acompanhando a cena. Minha cara foi no chão. Imagine, o que não deviam estar pensando, né, e comentando. Depois que eu fui embora, debaixo dos gritos da minha mulher. A Tânia não deixou nem que eu me despedisse dos nossos filhos. Falou que num outro momento eu poderia ver as crianças, mas naquele instante só o que ela queria era ver o meu oco. Ela não estava suportando nem olhar na minha cara. Não tive alternativa, não sei ir embora, né? Pensei até que foi dar um troço nessa mulher de tão alterada que ela ficou. Olha, a única coisa que não me saía da cabeça era aquela pergunta: quem será o infeliz que tirou essa foto? Segundo a Tânia, essa mesma pessoa já tinha ido contar alguns dias que tinha me visto com outra mulher. Mas aí, a Tânia não acreditou, até brigou com a pessoa. E aí, para provar que estava falando a verdade, a criatura conseguiu, sei lá o que ela fez, seguiu a gente, não sei, mas tirou aquela foto, aquelas, né? Tinha mais de 10 fotos ali. Eu realmente tinha notado naqueles últimos dias que a Tânia estava meio quieta. Só não sabia por quê, né? Só podia ser por isso. Por causa da fofoca que tinha de fazer. Acabei indo pedir guarida para minha mãe. Detalhe, minha mãe já estava sabendo também do que tinha acontecido. A Tânia tinha ligado para ela e contado tudo. E a minha mãe já me recebeu com aquela cara, né? O que você andou aprontando, meu filho? Eu não estou acreditando. Te viram com outra mulher? Isso é verdade? O que eu ia dizer? Perguntei se podia ficar ali até me acertar com a Tânia. Só que ela retrucou. Você acha que vai se acertar com ela? Não sei não, viu, Arthur? Revoltado do jeito que ela tá, acho bem difícil. Me ajeitei num quartinho, depois fiquei ali pensando. Mais tarde, voltei lá em casa para ver se conseguia conversar com a minha mulher. Só que ela não me deixou nem entrar pelo portão. Olha, nunca imaginei que um dia isso fosse acontecer. Que a Tânia pudesse descobrir alguma falcatrua minha. No fundo, eu vacilei, né? Olha, fiquei numa tristeza, um arrependimento. Nem no dia seguinte ela quis conversa comigo. Aliás, disse que não tinha conversa nunca mais, que não ia me perdoar, muito menos me aceitar de volta. Falou com todas as letras que era para eu ficar lá com a minha amante. Pior de tudo é que foi bem isso que eu fiz. Liguei para Marisa, combinei de encontrá-la e passamos a tarde juntos. Pensei comigo mesmo, pior que tá, não fica, né? E mesmo que a Tânia descubra que eu me encontrei com ela, mais brava do que estava, não ia ficar. Naturalmente que contei para Marisa o que tinha acontecido. Ela ficou me olhando com aquela cara. Que dizia então que foi por isso que você me ligou querendo me ver em pleno domingo? Eu já devia imaginar. Mas e agora? O que você vai fazer? Falei que não sabia, mas que a situação estava bem difícil para o meu lado. Falei também que descobri quem teria sido a infeliz, ou infeliz, que tinha contado aquilo para minha mulher, que me entregou de bandeja. Até porque eu queria descobrir, porque essa pessoa ia pagar muito caro. Para encurtar a conversa, entre mim e a Tânia não teve mais jeito mesmo. Ela não me perdoou. E olha, fiz de tudo para que ela reconsiderasse.
Me humilhei de um jeito que nunca tinha me humilhado na vida por uma mulher. No fim, diante disso, aos poucos, fui assumindo aquele meu romance com a Marisa. E no fim, como o meu casamento não tinha mesmo mais conserto, engatei um namoro sério com ela. Eu não era apaixonado, já falei. Mas a gente se entendia bem, né? Principalmente na cama. E como ela gostava de mim, no fim resolvemos assumir aquele nosso namoro. Inclusive, ela passou a frequentar a casa da minha mãe. Até meus filhos a conheceram. Um dia, fui pegar as crianças e a Tânia até falou: imagine se eu tivesse te perdoado. Você ainda estaria metendo chifre até hoje com essa vagabunda aí. Claro que não, Tânia. E não fala assim, tá? E outra, só tô com ela porque você não me quis. Acabei alugando uma casa depois de algum tempo e chamando a Marisa para morar comigo. Até porque ali na casa da minha mãe não tinha como. A Marisa aceitou. Inclusive, levou alguns móveis que tinha ganhado da mãe. Compramos mais algumas coisas e fomos seguindo a vida. Quando já fazia 1 ano e 3 meses que eu estava separado da minha mulher, meu filho mais velho veio me contar que tinha um homem frequentando a nossa casa. Acho que não preciso nem falar o estado em que eu fiquei. O ciúme bateu fundo. Fiquei tão revoltado, mas tão indignado. Na primeira chance que eu tive, fui lá e cobrei. Eu sei que já estava com outra que tinha saído de casa porque a tinha traído tudo, mas, sabe, nessa hora você fica possesso. Bate o despeito. Ela retrucou. Ah, quer dizer que só você que pode? Eu tô sim me relacionando com outra pessoa. E daí? O que você tem a ver com isso? Você não tá com outra mulher? Eu sabia de tudo isso. Só que na hora a gente perde um pouco do controle, da lógica, né? Olha, nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. De todo modo, eu também sabia que não podia fazer nada, né? Procurei focar no meu relacionamento com a Marisa, mesmo que a cabeça estivesse toda voltada para aquela nova notícia. Minha mulher estava com outro homem. Naquelas alturas, a Marisa já não trabalhava mais na mesma empresa. Tinha encontrado um trabalho melhor com um salário mais alto. Para falar bem a verdade, eu até achei bom que ela tenha feito isso, que é porque a gente se via o tempo todo e aí meio que enjoa, né? Imagina, além de morarmos juntos, ainda trabalhávamos juntos. Não tínhamos nem um segundo de descanso, assim, de folga. Isso, sinceramente, não estava fazendo muito bem pra gente. Tem horas que você precisa de espaço, né? Só que não sei. Podia até ser impressão minha. Mas foi depois que ela arranjou esse novo emprego que eu comecei a sentir uma mudança do jeito dela. Não sei, não foi uma coisa repentina, mas aos poucos ela foi ficando mais... Não sei falar, ser um pouco mais distante, eu acho. E mais do que isso, começou a digitar muito naquele celular e às vezes até chegava mais tarde em casa. Claro que eu fiquei meio xarope, mesmo assim, sei lá por quê. Passava, sabe, aquela contrariedade assim do momento e eu deixava pra lá. Sei lá, não me preocupei assim, de maneira objetiva. Até que perto de completarmos 5 meses juntos, na verdade 5 meses que ela estava trabalhando nessa outra firma. Ela chegou em casa bem mais tarde do que o habitual. E quando a confrontei, sabia onde que ela estava. Inclusive, já meio chateado, cheguei a insinuar
que ela estivesse com outro cara, ela me jogou a bomba. Olha, Arthur, para começar, se abaixa o tom de voz comigo, viu? E depois, não tenho que te dar explicação nenhuma. Como que não? Ficou louca? Você é minha mulher. Eu era tua mulher. Como assim era? Olha, você só pode ter ficado doida mesmo. Tô indo embora. Como é que é? Tô indo embora. Olha, não sei onde que eu tava com a cabeça quando aceitei vir morar aqui com você, viu? Você nunca acrescentou nada na minha vida. Pensa que eu não sei que até hoje você corre atrás da tua ex? E eu corri... Mas quem foi que te falou isso? Isso é mentira. Mentira? Até dormindo você fala o nome dessa bruxa. Sabe, até hoje. Não sei o que eu tô fazendo aqui com você. Já devia ter ido embora há muito tempo. Ela falou aquilo. Depois me deu as costas e foi embora. Ainda fiquei ali, sabe, tentando assimilar. Pensando em tudo o que ela tinha falado. Depois fui até o quarto. Ela estava colocando roupa assim numa mochila. Disse que depois voltaria para pegar o resto. Ou seja, já era coisa decidida. Até tentei impedi-la, mas não teve como. Quando o carro do aplicativo chegou, ela já tinha pedido. Ela entrou e aí não teve mais jeito. Foi o fim de outro casamento. Quer dizer, não é exatamente um casamento, mas... Olha, a sensação que eu tive foi aquela de ter chegado ao fundo do poço. Só que, diante de tudo, acabei descobrindo que o buraco era mais embaixo ainda do que eu pensava. Na semana seguinte, eu fui atrás da Marisa, no trabalho dela, para ver se ainda tinha algum jeito dela voltar. Até porque sentia sua falta. Fui com a intenção de pedir desculpa para ver se consegui me entender com ela. Mas foi aí que me deparei com outra cena terrível. Talvez até pior do que a primeira. Olha, foi um golpe atrás do outro, porque ela saiu do prédio do serviço de mão dada com outro cara. Olha, eu tô falando sério. Ela saiu com outro, e vou repetir, como namoradinha, mão dada com o homem. Eu tava no carro estacionado ali do lado, mas ela não me viu. Os dois atravessaram uma rua sem soltar a mão um do outro. E entraram no estacionamento, certamente para pegar o carro. Olha, eu fiquei paralisado ali assistindo aquilo. Me perguntando, meu Deus, ela terminou comigo não faz nem uma semana. Já está com outro. Ou será que é caso antigo? É claro que ela, né? Só podia ser. Repito. Ela tinha mudado desde que arranjou aquele outro emprego. Pelo visto, mesmo estando comigo, já devia estar se relacionando com outro cara. Olha, eu não me contive. Depois daquele momento de torpor, de paralisação, saí do carro e fui atrás. Ela estava esperando na entrada do estacionamento, perto da portaria, enquanto o calhorda tinha ido pegar o carro. Cheguei bem do ladinho dela, assim. Ela toda distraída. Sabe, aquele meio sorriso, feliz. Sabe, feliz, toda alegrinha. Sorrisinho, assim, esperando pelo macho. Olha, me deu tanta raiva. Mas me deu tanta raiva. Uma vontade de esganar essa mulher. Só eu sei o ódio que tomou conta de mim. Cheguei do lado e perguntei:
Quem é esse idiota aí com quem você tá, hein, Marisa? Ela, naturalmente, levou um susto. Me olhou mais branca que uma vela. Que você tá fazendo aqui? Que eu tô fazendo aqui? Eu vim conversar com você. E aí vi você saindo com esse cara. Que é? Há quanto tempo que você tá me traindo, hein? Olha, o cara percebeu. Até porque eu gritei. Na verdade, todo mundo percebeu. Achei que ele fosse vir pra cima de mim. Até porque, repito, ele viu o que estava acontecendo. Só que o cara não quis me enfrentar. Só parou o carro ali do lado. Pediu que ela entrasse, ele entrou. E ele logo arrancou. Ainda dei um soco na lataria do carro. Só que ele não parou. Olha, eu tremia de raiva. Tinha dificuldade até para respirar. Juro. Pensei até em voltar no outro dia e acabar com a raça daquele infeliz. Só que depois fui para casa, acabei esfriando a cabeça e no fim vi que não valia a pena. Pior é que eu comentei lá em casa sobre o que tinha acontecido. Mas comentei com a minha mãe. E olha, que fase, viu? Que fase! Até minha mãe achou que era bem feito para mim. E aí, como mulher, mesmo sendo mãe, tem a língua solta, né? Acabou comentando com meu irmão. E até o caso chegar nos ouvidos da Tânia. Tanto que depois ela veio, assim, com aquela cara de ironia, sabe? Pra você ver como é a vida, né, Arthur? Você tinha duas, né? Agora tá sem nenhuma. Espero que você tenha sentido na pele o quanto dói ser traído. Não tive ânimo nem para responder, porque vontade eu tive, mas... E a coragem? E a energia? Tava tão desanimado, tão desatinado e tão curtido pela vida, que não tive nem força para responder. Até isso eu tive de ouvir. E logo de quem? Da minha ex-mulher. Pior é que não tive como retrucar, né? Até porque ela estava com a razão. Ou seja, passei a viver sozinho. De fato, de um certo ponto, foi até bom ter acontecido aquilo, porque eu meio que caí na realidade. Quer dizer, também não sei, né? De repente eu tô achando isso porque tô sozinho. Se arranjar outra, não sei se não vou voltar a ter o mesmo pensamento de sempre. Mas por enquanto, tô vivendo essa situação, mas, sabe, chata, desagradável e triste. Perdi minha mulher por conta de um deslize. E ainda tive de amargar vê-la com outro. Aí depois, como se fosse pouco, perdi a amante também, que acabou me trocando por outro. Seria engraçado se não fosse trágico. Sei lá, viu? Diz que aqui se faz, aqui se paga. Mas quer saber, tem horas que eu acho que ainda vou ter outra chance na vida. E quem sabe eu volte a ser como antes, continue aprontando ou não, né? Quer saber de uma coisa? Eu tô tão confuso com tudo o que aconteceu que minha cabeça tá tão bagunçada que eu não sei nem o que digo. Já acabei escrevendo a minha história. Na verdade, não foi porque tenha chegado a alguma conclusão. Quer saber por que eu escrevi? Para desabafar, para colocar para fora. Tomara a Deus que a minha cabeça volte pro lugar, né? Até porque eu sempre fui um cara vencedor. As mulheres sempre gostaram de mim. Minha esposa, inclusive. Tudo bem, eu fui pego lá naquela... Mas amanhã é outro dia. Eu tenho certeza, sabe? Tenho meus momentos de tristeza, etc. Mas tenho certeza. Eu vou voltar a ser o que eu era. O homem que eu sempre fui. Pode escrever no teu caderninho.
Viu, minha ex-mulher? Viu, minha ex-amante? Escrevam aí nos seus respectivos caderninhos. Eu vou voltar a ser o que eu era. Juro que vou voltar a ser aquele homem forte e poderoso que eu sempre fui. Isso vocês podem escrever.